Olá pessoal, somos convidados a mais uma vez vermos as contradições que existem na Bíblia. Alguns textos aqui colocados para que você possa interpretar comigo e tentar entender esses textos. Vamos ver se tem alguém que possa explicar para nós. Veja bem, 1 Samuel 15, 29 diz assim: aquele que é a glória de Israel não mente nem muda de parecer, pois não é homem para mudar de opinião. Então está dizendo aqui que Deus, né, ou aquele que segue a Deus, ele não muda de opinião, ele tem uma opinião só, ele diz uma coisa e essa coisa não muda, né? É homem que honra o bigode, é Deus. Só que nós vamos ver em outros textos, como Gênesis 6, capítulo 6, versículo 6, então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Aqui Deus mostrando um arrependimento, né? Ficou muito triste por haver feito os seres humanos, o Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado. E ainda uma outra tradução diz assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe no seu coração. Gênesis 6, 6. E Samuel, 1 Samuel 15, 29, aquele que é a glória de Israel não mente nem muda de parecer. Em Gênesis 6, 6, Deus muda de parecer, né? Deus se arrepende de ter feito o homem sobre a terra. Gênesis 32, 14, então o Senhor teve compaixão e não destruiu seu povo como tinha dito que ia fazer. Então, de novo, Deus mostrando um outro parecer. Ele diz que não muda de parecer, não muda de opinião. Vamos ver nessa tradução como é que fica. O glorioso Deus de Israel não mente nem muda de ideia. Então, Deus não muda de ideia. Ele não é um ser humano e por isso não se arrepende. Deus não se arrepende, mas nós já vimos aqui em Gênesis que ele mudou de ideia, que ele se arrependeu. Nós vemos aqui em Êxodo 32 que ele também mudou de ideia, ele se arrependeu. Nós vamos ver aqui em 1 Samuel 15, 11, lamento ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e chamou o Senhor toda aquela noite. Então está aqui mais um arrependimento de Deus por ter colocado Saul como rei. Deus se arrepende, né? Vamos ver em outra tradução esse mesmo texto: eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Então vocês estão vendo aqui que Deus se arrependeu. Embora 1 Samuel diga o glorioso Deus de Israel não mente nem muda de ideia, não se arrepende. Vamos ver mais um texto onde Deus está se arrependendo, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus caminhos. Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Então, contradizendo 1 Samuel 15, 29, onde Deus não muda de ideia, Deus não muda o seu parecer, Deus mantém aquilo que ele diz. E ainda temos, né, a última contradição aqui, que seria: e nunca mais Samuel tornou a ver Saul, mas ficou com muita pena dele, e o Senhor Deus se arrependeu de ter colocado Saul como rei de Israel. 1 Samuel 15, 35 contradiz 1 Samuel 15, 29. E também aquele que é a força de Israel não mente e nem se arrepende, porque não é um homem para que se arrependa. Então você percebe aí, mostrei nos textos bíblicos, que 1 Samuel diz que Deus nunca se arrepende, a palavra dele é uma só, que ele honra o bigode dele, honra a palavra. Porém, em Gênesis 6, 6 ele se arrependeu, em Êxodo 32, 14 ele se arrependeu, em 1 Samuel 15, 11 ele se arrependeu, em Jonas 3, 10 ele se arrependeu, e em 1 Saul 15, 35 ele se arrependeu. E, de novo,
Em 1 Samuel 15:29 ele diz que nunca se arrepende, que Deus tem uma palavra só, ele não é como o ser humano. E aí, como explicar isso? Tem como explicar? Você sabe explicar isso? Percebe como existe na Bíblia erros? Percebe que não existe aí uma inspiração? Inspiração significa verdade, e se é verdade, como que uma verdade pode contradizer a outra verdade? Uma verdade que contradiz uma outra verdade, uma delas é mentira. Então Deus mente, Deus conta a verdade, Deus fala uma coisa agora e fala outra coisa depois. Vamos tentar entender isso? Tem alguém que possa explicar isso? Pergunte aí na sua igreja, o seu pastor, o seu padre, se dá para explicar essas coisas e se seja uma explicação sem o contexto de teologias, porque teologia pode dizer qualquer coisa, mas o que está escrito, está escrito. E aí é isso que tem que ser observado, essa leitura textual crítica da palavra. Se não há essa leitura textual, se espiritualizar a palavra, aí se torna fácil de enganar qualquer pessoa. Beleza? Um abraço, tchau, tchau.